Boa tarde, pessoal. Estamos aqui novamente para dar continuidade à toxina botulínica. E nós paramos falando de orbicular, né? O orbicular da boca, e vamos dar continuidade agora para a marionete. Sabe o depressor, o músculo depressor do ângulo da boca? Sabe quando começa o sorrisinho a ficar triste? Aquela sombrinha que começa a aparecer aqui? Então, é claro que quando está muito profundo, eu preciso também de preencher, né? E se eu associar ao Botox, melhor ainda vai ser o resultado, porque a durabilidade vai ser maior. Mas, se for aquele início, começando a ficar tristezinho, o sorriso, a gente já pode aplicar nessa região, que dá uma levantadinha no cantinho de boca. O músculo que sai aqui do cantinho da boca, abaixo do orbicular, chama depressor do ângulo da boca. Ele sai aqui e abre como se fosse um leque aqui para baixo. Então ele é fininho aqui e abre como se fosse um leque. E aí nesse músculo, quando a gente diminui a força dele, a gente consegue levantar essa boca. Quando a gente pede o paciente para fazer aquele movimento assim, ó, normalmente forma uma ondinha na região. Ou que em mim não forma muito não, porque esse músculo aqui já tem estimulador de colágeno, enfim. Mas quando o paciente não consegue fazer esse movimento, caindo a boca para o lado, normalmente tem pacientes que não conseguem fazer esse movimento, nós podemos traçar uma linha de 1 centímetro para fora aqui do cantinho da boca, 1 centímetro para baixo do cantinho da boca, e a união, a interseção desses pontos, como vocês estão vendo na figura, vai dar no depressor do ângulo da boca, tá bom? Então, nesse pontinho, vocês podem aplicar 2 unidades e entrar com a agulha de 6 milímetros. Não precisa de entrar com a agulha toda nessa região, porque esse músculo ele é superficial. O que eu acho que vocês têm que prestar atenção é, entrou reto com a agulha. Não incline ela para cima, porque a gente tem que entender que nessa região passa um músculo risório e a gente não quer comprometer o sorriso. Então, sempre com a agulha retinha, tá bom? É uma margem de segurança de 1 centímetro para lá, para o lado, e 1 centímetro para fora. Aí na figura vocês conseguem ver, passe aí por favor, consegue ver o músculo depressor do ângulo da boca, que é esse fininho, e começa a abrir aqui mais para baixo, tá? Tem pessoas que vão também aplicar mais embaixo, isso depende do profissional, mas você tem que estar no ponto mais forte do músculo. Por isso que é legal quando o paciente faz um movimento naquela região que eleva, aqui ó, na região que eleva, a aplicar a toxina. Porque quanto mais eleva naquela região, mais força, mais forte é aquela região, né? É onde o músculo é mais forte. Então, é interessante eu diminuir a força nesse ponto onde o músculo é mais forte. Agora, temos também um músculo que chama abaixador do lábio inferior. Aqui, nós temos o orbicular. E logo aqui, abaixo do orbicular, nós temos o abaixador do lábio inferior. Normalmente, a gente, com o envelhecimento, esse músculo ele vai abaixando mais. E aí, esse músculo aqui vai abaixando também. Aí as pessoas vão envelhecendo e vão tampando os dentes de cima e vão mostrando mais os dentes inferiores. E isso entrega um envelhecimento, tá? Então, e tem também aquelas pessoas que têm um sorriso irregular, que no meu caso, ó gente, eu tô com um sorriso irregular, porque eu tô com efeito de paralisia de um procedimento que eu fiz, tá? Aqui, ó. Então, vocês estão vendo que esse lado está subindo mais, tá? Quando eu aplico o Botox do outro lado, vai regularizar, vai ficar harmônico com a altura do lábio inferior. E aí, você vai conseguir ter um sorriso mais jovial, tá? O certo é não aparecer os dentes todos, né? Quando a pessoa está envelhecendo e falando, quando a pessoa está envelhecendo, vai aparecendo. E quando a pessoa está falando, aparece mais, né? Então, com o tempo, vocês vão vendo que as pessoas, quando elas estão mais velhas e falando, o dente de cima não aparece, o dente de baixo começa a aparecer mais. Então, quando a gente aplica nesse ponto, diminui o aparecer desses dentes inferiores, tá? E tem também aquelas pessoas que têm o sorriso irregular, aparece mais de um lado e menos do outro. No meu caso aqui, por exemplo, então se eu aplicar o Botox aqui, ó,
vai regularizar. E aí, na hora que eu for sorrir, vai ficar harmônico à altura do lábio inferior, tá? Esse ponto também de aplicação, a gente aplica de mais ou menos 1 a 2 unidades. E eu tenho que aplicar no meu abaixador do lábio. Então, eu dou um desconto aqui, que eu tenho orbicular aqui nessa região, é mais ou menos 1 centímetro de orbicular. E logo depois, vocês vão ver aqui, aí pela figura, a gente tem aqui no meio o mentoniano e aqui na lateral um triângulozinho aqui nessa região, a gente tem o abaixador do lábio. Eu sugiro vocês fazerem teste com o dedo, porque aqui, ó, se eu colocar o dedo, fizer uma força aqui no abaixador do lábio, quando eu vou rir, vai subir o meu lábio desse lado. Então, eu vou regularizar. Então, eu aplico normalmente o Botox do lado que está abaixando mais. Esse lado vai subir, tá? E aí eu vou conseguir regularizar. O músculo mentoniano, que é esse músculo que fica aqui no queixo. Tem uns músculos que são maiores, outros menores, e isso vai depender do tamanho do queixo de cada um. Eu normalmente traço uma linha reta aqui e desenho um círculo ao redor do meu músculo mentoniano. Ele, com o envelhecimento, começa a formar buraquinhos aqui, ó. Eu tô com um monte de buraquinhos, não sei se no vídeo vai ser perceptível. Para você observar esses buraquinhos, você vai virar para o paciente e falar assim, você trava o lábio inferior no lábio superior, ou seja, eu vou travar, ó. E aí eu formo vários buraquinhos no queixo. E dentro desse círculo que eu marquei e na linha média que eu marquei sem fazer o movimento, eu vou fazer os pontos que precisa. Normalmente são os 4 pontos, 2 mais para cima e 2 mais para baixo. Dentro desse limite do músculo mentoniano. Porque eu tenho que entender que do lado eu vou ter o abaixador do lábio inferior. E eu não quero pegar esse músculo se o paciente não precisa disso, né? Esse músculo, com o envelhecimento, ele vai formando essas ruguinhas e quando você aplica o Botox, fica tudo muito lisinho. E ele também ajuda a não acontecer aquela queda desse músculo quando a gente envelhece. O que acontece? Quando a gente não aplica Botox nessa região, vocês podem perceber que tem algumas pessoas, quando estão no processo de envelhecimento, aqui, ó, acontece isso, ó. E forma, o queixo vai caindo, forma aquela dobra aqui. Não por causa de papada, mas porque o queixo caiu. Então, quando a gente aplica o Botox, diminui a força do aumento e não existe essa queda aqui. Não existe o queixo não fica tão reto, né? Porque as pessoas vão envelhecendo, vão perdendo aqui esse sulcumento labial e vai ficando reto. Por quê? Porque o queixo cai. Então, a gente tem que aplicar no queixo. E a quantidade que você aplica no queixo, ele é um músculo muito forte. É em torno de 4 unidades por ponto, tá, gente? Mas pode ser que precise até mais. Ou seja, se eu for ter 4 pontos aqui, vai ser 4 vezes 4, 16 unidades de Botox. É uma média. Claro que, no meu caso, que já está muito marcado. De repente, um paciente que está começando a fazer essas ruguinhas aí, essas celulites, que a gente chama de mento celulítico, pode ser que seja menos, tá? E aí a gente tem o músculo mentoniano, tem o lado direito e o lado esquerdo. Então, por isso que a gente aplica dos dois lados, para melhorar. E normalmente, uma das reclamações que o paciente vai ter é de fazer esse movimento, ó. Principalmente mulheres, né? Porque passa batom e tudo mais, mas é durante pouco tempo, depois passa, tá? São uns 15, 20 dias. E vamos agora para o músculo platismal, que eu já até falei sobre o efeito Nefertiti em uma das aulas, tá? O músculo platisma, ele começa nessa região onde a gente forma a bochechinha de bulldog, tá? Então, nessa região aqui, ele começa e ele abre aqui o ventre dele todo pro pescoço. Então, a gente começa a aplicação aqui nessa região do Nefertiti, quando a gente quiser melhorar aqui a bochechinha de bulldog, diminuir o volume, e nas pregas platismais. E aí a prega platismal é de cada paciente. Tem pessoas que têm 2 pregas aqui na região central, tem pessoas que têm pregas aqui logo abaixo do platisma, nessa região aqui do bochechinha de bulldog, e tem pessoas que têm as 4 pregas platismais, entendeu? Então é quando você faz esse movimento, ó, você vai ver que forma pregas platismais aqui. E aí eu vou marcar uma unidade a cada centímetro da minha prega platismal. Então, eu só tenho aqui o dedinho aqui, né? Deixa eu pegar aqui uma régua. Tem aqui a régua.
A cada centímetro eu marco um pontinho. E cada pontinho eu vou aplicar apenas uma unidade da toxina com diluição seca, tá? Eu entro pouco com a agulha, não preciso entrar muito com a agulha. Eu pego o músculo e introduzo a agulha e aplico, tá? Nessa região a mesma coisa, também aplico aqui. O efeito desse botox é diminuir a força do músculo platísimo. O músculo platísimo, ele é um músculo depressor, ele puxa o nosso rosto para baixo. Ou seja, se a gente diminuir a força desse músculo, consequentemente, os músculos elevadores da face que estão aqui nessa região de terço médio, eles vão ficar mais fortes. E eu também vou retardar o envelhecimento do aparecimento dessas pregas platismais e também da bochechinha de bulldog, tá bom? Que muita gente chama de jaws, que é o ideal chamar, é o correto de chamar. E aí tem, olha, para vocês verem, o músculo platismal em toda essa região aqui do pescoço. Ele é um músculo superficial, por isso que a gente entra pouco com a agulha para atingir ele, mas ele é um músculo muito longo, tá? Então tem gente que vai ter prega platismal até aqui embaixo. Então vai depender do comprimento da prega platismal de cada paciente, tá? Porque a força de cada um é diferente, o tamanho de pescoço de cada um é diferente. E aí a gente vê, na verdade, um videozinho mostrando aí as rugas na glabela, que é o complexo glabelar, que é formado do prócero, do corrugador direito e do corrugador esquerdo. Só para vocês entenderem como que dá essa dinâmica de movimento, tá? Deixa eu ver aqui. Olha que legal. Você fazendo a ruguinha da raiva, você consegue ver aí o movimento dos músculos prócero, que é o central, o corrugador direito e o corrugador esquerdo. Então, por isso que na hora que eu falei para vocês, para aplicar a toxina, tem que paralisar os 3 músculos, para nenhum trabalhar em excesso. E aí você consegue ver nitidamente o músculo que está abaixo da pele para fazer o movimento. Agora o frontal. Então, aí nessa região, nós vamos ter o músculo frontal elevando. E aplicamos botox nessa região do frontal para paralisar. Então, você consegue enxergar exatamente, ó, as fibras do músculo frontal e o sentido que elas se encontram, tá? O músculo orbicular nesse vídeo, para mostrar exatamente para vocês onde forma a ruga, exatamente no músculo orbicular. A gente não aplica além deles, justamente para não atingir o músculo zigomático, né? Que eu falei para vocês. E agora o nasal, gente, olha, quando a gente vai aplicar nessa região aqui do nasal, a gente tem que ter muito cuidado, porque justamente do lado dele nós temos o elevador do lábio superior e a asa nasal. Então, tem que saber exatamente onde está cada músculo e o músculo vizinho para a gente não causar nenhum problema. Aqui agora a gente tem uma tabelinha, gente, não, é só para dar um norte para vocês, não é uma regra, tá? Porque isso depende da força muscular de cada paciente. De qual a quantidade de unidades ou a média que a gente usa. Por exemplo, no próstero, eu coloquei aí de 3 a 5 unidades, que é esse músculo. Eu tenho paciente que eu já cheguei em 8, 10 unidades, então depende de cada paciente, da força do músculo de cada paciente. Mas é um norte para vocês começarem. Os corrugadores, direito e esquerdo, a mesma quantidade. O frontal aqui, ó, a média de unidades que eu utilizo são 2 unidades em cada ponto. Porém, tem pessoas que têm rugas muito fortes, ou tem ruga muito forte aqui na região central, aplica 3 unidades aqui, né, nos pontos que você marcou aqui, na lateral aplica 2 unidades. Então, você vai montando o planejamento de cada paciente, porque os pacientes eles têm rugas diferentes, por terem envelhecido de formas diferentes, com hábitos diferentes. O corrugador mesmo, tem gente que tem um corrugador bem longo e aí a gente divide em 2. Às vezes o corrugador da pessoa é longo e alto aqui assim, então você tem que colocar 2 pontinhos para poder atingir esse corrugador ao invés de um ponto só, tá? Então depende muito de cada um. O orbicular dos olhos, normalmente 2 unidades nas laterais, mas quando eu vou aplicar aqui na caldinha de sobrancelha, eu coloco 1 unidade só e superficial. No nasal, a média de unidades aqui é de 2 até 4 unidades no nasal, sempre tentando que o elevador do lábio superior e da asa nasal está passando próximo, então a gente tem que ter muito cuidado para não atingir ele, senão abaixa o sorriso. O depressor do septo nasal, 2 unidades, é uma média, mas também pode ser aplicado mais, porque esse músculo é muito forte.
O alar, gente, nessa região, que a gente aplica, na região onde coloca piercing, apesar de que hoje em dia tem gente colocando piercing em vários lugares diferentes, que eu não sei nem falar se aqui é realmente só um lugar de piercing, você pode colocar aqui também. Mas enfim, no local que coloca o piercing, você coloca 2 unidades. Qual o objetivo? É quando a pessoa sorri e não abrir muita asa nasal, tá? É claro, quando eu coloco fios no nariz ou coloco um outro produto no nariz, se eu também aplicar Botox aqui no depressor, aqui no alar e aqui no nasal, esse procedimento vai durar mais, porque eu estou diminuindo a força de todos os músculos que estão ali ao redor do procedimento, do material que eu coloquei ali no nariz. O elevador do lábio superior e da asa nasal, a gente aplica muito para baixar o sorriso. Aqui exatamente do ladinho da asa nasal, em média de 2 unidades. Claro que se um lado elevar mais e outro menos, vocês vão usar o bom senso e colocar menos de um lado e mais do outro, tá? Os zigomáticos, gente, a gente utiliza quando a pessoa tem normalmente algum tipo de paralisia. Ela ri mais para um lado, sabe? E aí você quer diminuir a força daquele lado que a paciente está fazendo mais força. E você vai também com o dedo. Por exemplo, eu sei que o zigomático sai do cantinho da boca e vem se posicionar aqui no osso zigomático. Então, nesse caminho, eu venho aqui e faço com o dedo, sorrio e vejo se aqui limita meu sorriso, ou aqui, entendeu? Ou aqui. Quando está muito distante, não vai limitar o sorriso. Então, de repente, eu tenho que aplicar mais próximo aqui, exatamente no músculo zigomático, para diminuir esse excesso de força. Aí o sorriso da pessoa vai ficar mais regular. Mas, normalmente, esse ponto, ou até o mesmo risório, é mais quando a pessoa tem algum tipo de paralisia que acontecer, tá? O risório, que é nessa região aqui, acontece muito de aplicar ou quando tem alguma paralisia ou quando a pessoa forma aquelas rítides aqui ao redor do lábio. Só que essa aplicação tem que ser uma aplicação extremamente superficial, porque se eu aplicar muito forte, a pessoa também não vai limitar o sorriso do paciente. Então eu aplico em pele, tá? Para diminuir um pouquinho essa força muscular, mas não com o intuito de tirar ruga, porque na verdade o tratamento aqui seria mais bioestimuladores de colágeno. O depressor do ângulo da boca, que é o músculo que a gente falou hoje, em torno de 2 unidades de cada lado. Se precisar de complementar no retorno, pode complementar. O abaixador do lábio inferior, 1 unidade a 2 de cada lado. E aí a gente tem o mictoniano, que são de 3 a 5 unidades em cada ponto. E o platisma, 1 unidade por ponto em todos os pontos que a gente fizer a marcação, tá? Então agora a gente tem o quê? Vamos falar um pouquinho de microbotox. Gente, o que seria um microbotox ou mesobotox? Seria uma toxina mais diluída. Ixi, deu ponto, deu tempo. Deu tempo. Então vou começar com o microbotox amanhã, gente. Já aproveitar que a gente chegou em outro tópico. Exatamente. Obrigada pela participação de vocês. Boa tarde.